A notificação de despejo chegou. E com ela, o passado que Natalina enterrou. O papel amarelado tremia nas mãos de Natalina, não pelo vento fraco que entrava pela fresta da porta do Mercadinho Esperança, mas pelo tremor que nascia no fundo do estômago e subia pela espinha. Era a quinta vez em 2 meses, o aluguel estava atrasado de novo, e agora não era só uma cobrança, era uma ordem. Se não pagasse os R$ 3.000 até o final da semana, o pouco que ela havia reconstruído seria levado pelos ares, junto com o segredo que ela carregava há 15 anos. O cheiro de café coado e pão de queijo fresco que antes a consolava, agora parecia zombar da sua situação, uma ironia cruel em meio à fragrância de esperança que tentava vender. Ela apertou os lábios, sentindo o sabor metálico do medo. Não era só o mercadinho, era a dignidade que ela batalhara para reaver depois de tudo. Era a chance de provar que não era quem disseram que ela era. Natalina se apoiou no balcão de madeira, os olhos fixos na vidraça empoeirada que dava para a rua. Aos 53 anos, deveria estar colhendo os frutos de uma vida de trabalho, não na beira do abismo novamente. 15 anos antes, ela era a gerente mais respeitada do supermercado do seu Osvaldo, uma rede de bairro com filial em cada esquina da cidade. Sua ficha era impecável, seu nome era sinônimo de confiança. Até o dia em que um desfalque misterioso apareceu nos caixas, e sem provas concretas, mas com um dedo apontando diretamente para ela, foi sumariamente demitida. Uma demissão sem justa causa no papel, mas com uma nuvem de desconfiança que pairava sobre seu nome. O verdadeiro culpado nunca foi encontrado, e Natalina, com vergonha demais para lutar e com um segredo que a sufocava, preferiu o silêncio. Perdeu o emprego, perdeu a reputação e quase perdeu a fé. Levou anos para se reerguer vendendo bolos de porta em porta, fazendo faxinas pesadas, sempre com a cabeça baixa. A ideia do Mercadinho Esperança nasceu num dia de chuva forte, quando ela viu uma lojinha abandonada e pensou: se eu posso vender a minha comida, eu posso vender a comida de todo mundo. Juntou cada moeda, cada centavo guardado com sacrifício, pegou um empréstimo pequeno com a vizinha velha e conseguiu abrir. Não era grande, mas era dela. Era a sua chance de lavar o nome, de mostrar que Natalina era uma mulher de valor, honesta até o último fio de cabelo. Mas agora, o risco de perder tudo de novo, de ver o Esperança se fechar e o burburinho antigo reacender, era uma tortura. Ela sentiu uma pontada no peito, uma dor conhecida que voltava sempre que a esperança ameaçava escorregar por entre os dedos. Um senhor com um chapéu de palha puído e o andar arrastado, parou em frente ao balcão. Ele era novo por ali, um rosto cansado que aparecera na semana passada. Os olhos de Natalina, ainda marejados, focaram nele. Um pãozinho de sal e um café forte, minha filha. Daqueles que a gente toma, e sente que o dia pode recomeçar, não importa o que foi jogado na nossa cara. Natalina apenas assentiu, pegando o pão com a mão que ainda segurava a notificação amassada. O homem pareceu não notar o papel. Ele apenas sorriu, um sorriso sem dentes, mas sincero. Ela despejou o café na xícara de plástico e entregou. Ele deu um gole longo, suspirando. É que nem o cafezeiro. Sabe? A gente planta, cuida, mas às vezes vem uma praga do nada e parece que vai levar tudo. Mas se a raiz estiver forte, ela se refaz. Demora, mas se refaz. Ele pagou os R$ 5, colocou o pãozinho no bolso e saiu, o chapéu balançando levemente, enquanto Natalina olhava para o vapor subindo do café, sem entender exatamente o porquê daquelas palavras terem batido tão fundo, quase como uma prece muda. O cafezeiro. A praga. A raiz forte. Natalina piscou, e o tremor voltou. Aquele segredo, tão bem guardado, parecia estar cavando seu caminho para fora. Natalina passou a semana em carne viva. Cada nota que entrava no caixa era contada com um desespero mudo. O cheiro de café coado e pão de queijo, antes um conforto, agora parecia um contador implacável, lembrando-a do tempo que corria. Oferecia um doce a mais para as crianças, um sorriso forçado para os fregueses, tentando sugar cada centavo da boa vontade alheia, enquanto por dentro, a agonia crescia. Ela esticou o horário do mercadinho, abria antes do sol e fechava depois que a última estrela aparecia.
Os dedos, calejados de tanto lavar louça e sovar massa de bolo anos atrás, agora ardiam de tanto manusear o troco e empilhar mercadorias. A notificação de despejo ficava guardada no bolso do avental, um lembrete áspero a cada movimento. À noite, a casa simples parecia vazia demais, fria demais. Ela rezava, ajoelhada ao lado da cama pedindo um sinal, uma saída, qualquer coisa que não fosse a repetição do passado. Mas o silêncio do quarto respondia com o eco das suas próprias preocupações. O senhor de chapéu de palha voltou na quinta-feira. Comprou o mesmo pãozinho e o café forte. Natalina estava distraída, contando as moedas no caixa, a cabeça latejando. A pressa é inimiga da perfeição, minha filha, ele disse, a voz rouca e gentil, mas também é inimiga da paciência. E a paciência, essa sim, move montanhas, não é? Natalina apenas murmurou e entregou o café. Estava longe dali, pensando em como faria para conseguir os outros R$ 2.000 que faltavam, mesmo depois de tantos dias de suor. O homem sorriu de novo sem dentes e saiu, deixando para trás um rastro de poeira e uma frase que Natalina sequer percebeu ter ouvido de verdade. Tem gente que acha que força é só ter coragem de lutar, mas muitas vezes, a maior força está em saber esperar o tempo certo, sem desistir. Ela tentou de tudo. Ligou para velhos conhecidos, mas a voz embargada e o receio de tocar no assunto do passado a impediram de ser clara, ninguém emprestava. A vergonha que sentira 15 anos antes estava de volta, um nó apertado na garganta. Dormia pouco e mal, sonhando com as prateleiras do mercadinho vazias, com o seu nome sendo arrastado novamente. A cada manhã, ao ver o sol nascer pela janela do quarto, sentia um misto de gratidão por mais um dia e pavor pelo tempo que se esgotava. O sábado chegou, com o prazo final batendo à porta. Natalina tinha R$ 1.200 no caixa, somando com os R$ 800 que conseguiu adiantar da vizinha doente, que compraria mantimentos para o mês. Não era o suficiente, o mercadinho estava vazio. O cheiro do café parecia denso demais, quase sufocante. Ela sentou-se num caixote, a notificação de despejo novamente em suas mãos. As letras borradas dançavam diante dos seus olhos cansados. O mercadinho esperança. Seu último fôlego. E a chance de se provar, de lavar o nome, de gritar ao mundo que ela era honesta. Mas como gritar em silêncio? Naquele fim de tarde, um desânimo profundo a invadiu. Era uma sensação de queda livre, a mesma que sentira quando foi demitida do supermercado do seu Osvaldo. A voz acusadora, os cochichos, os olhares de desconfiança. Ela não tinha se defendido, não tinha falado a verdade, não porque fosse culpada, mas por uma razão que guardava como um segredo sombrio. E agora, a história se repetia, com outro nome, com outra dívida, mas com a mesma ponta de faca apertando seu peito. Era como se estivesse presa num círculo vicioso, condenada a reviver a mesma dor, a mesma humilhação, sem nunca encontrar uma saída de verdade. O medo de ser, de novo, aquela que não conseguiu, era o que mais a assombrava. A madrugada de domingo chegou fria e silenciosa. Natalina não dormiu. O corpo estava moído, a mente em brasa. Levantou-se antes da alvorada, sentindo a boca seca, e a cabeça pesada. A casa estava mergulhada numa escuridão densa, e o silêncio era tão absoluto que parecia ter peso. Ela foi até a cozinha, acendeu o fogão, o barulho do fósforo riscando a caixa soou alto demais. Começou a coar um café forte, o aroma se espalhando lentamente pelo ambiente. O vapor subindo da xícara parecia dançar no ar opaco. Foi ali, no silêncio pesado da madrugada, enquanto observava o café pingar na caneca de ágata, que as palavras do senhor de chapéu de palha voltaram com uma clareza absurda. É que nem o cafezeiro, sabe? A gente planta, cuida, mas às vezes vem uma praga do nada e parece que vai levar tudo. Mas se a raiz estiver forte, ela se refaz. Demora, mas se refaz. E depois, a outra frase, a paciência, essa sim, move montanhas, não é? Natalina fechou os olhos. A raiz forte. Por 15 anos, ela tentara se refazer, reconstruir, mas sempre sozinha, em silêncio, como se a vergonha fosse um veneno que só ela podia carregar. O mercadinho era a prova silenciosa de sua integridade. Mas a praga atual, o despejo, não era apenas uma questão de dinheiro.
Era o eco da antiga injustiça, o medo de ter seu nome maculado novamente. E a raiz forte? Ela não estava à mostra, estava enterrada sob anos de silêncio. Quando a gente se cala para proteger um segredo, acaba silenciando a si mesmo e a própria história. Natalina se lembrou do dia do desfalque no supermercado do seu Osvaldo. Ela não tinha roubado, e sabia quem tinha. Sua irmã mais nova, Luciana, na época uma adolescente rebelde e endividada, que tinha mexido no caixa um dia antes e jurado à irmã, entre lágrimas e promessas, que devolveria o dinheiro. Natalina, para proteger a menina de um destino incerto e da fúria do pai alcoólatra, assumiu a culpa silenciosamente, aceitando a demissão com a cabeça baixa e o coração partido. Ela acreditava que a irmã mudaria, que a protegeria também, mas Luciana nunca mais tocou no assunto, sumiu da vida de Natalina, levando consigo o peso de uma mentira não dita e a reputação da irmã. A clareza chegou como um soco no estômago, mas também como um sopro de ar fresco. O Mercadinho Esperança não iria se salvar pelo seu silêncio, nem pelo seu trabalho árduo. Iria se salvar se Natalina, finalmente, decidisse falar. A raiz dela, a sua verdade, precisava vir à tona. Não era sobre os R$3.000 do aluguel, era sobre os 15 anos de um nome manchado por uma lealdade mal colocada, por um segredo que não era dela. Ela respirou fundo, o ar da madrugada preenchendo seus pulmões. O café na caneca de Ágata ainda estava quente. A paciência era boa, mas a verdade era libertadora. Natalina decidiu que, antes mesmo de pensar em onde conseguiria o dinheiro que faltava, ela iria pela primeira vez em muito tempo falar. Não para se vingar de Luciana, mas para se curar. Para que a esperança, em seu mercadinho e em sua vida, não fosse apenas um nome pendurado na fachada, mas uma chama acesa e forte, visível para todos. A quietude da casa e o vapor do café que subia fizeram com que ela sentisse, pela primeira vez em anos, que a resposta não estava no que ela tinha que fazer, mas no que ela devia ter feito há muito tempo. E essa descoberta não tinha preço. Natalina, com o aroma do café ainda forte no ar da madrugada, sentiu um calor diferente se espalhar pelo peito. Não era o calor do fogão, mas o de uma resolução que há muito tempo estava trancada. O dia amanheceu com uma luz mais clara para ela. O primeiro passo não foi fácil. Pegou o telefone e, com as mãos trêmulas, discou um número que não usava há anos, o de uma tia distante que mantinha contato esporádico com Luciana. A voz da tia, surpresa, questionou a ligação tão repentina. Natalina respirou fundo, e pela primeira vez, deixou as palavras saírem não todas de uma vez, mas como um riacho que rompe a represa, lento e firme. Contou a verdade sobre o que aconteceu 15 anos atrás, a razão do seu silêncio, a mágoa que carregava. A tia, em choque, prometeu tentar encontrar Luciana, mas a princípio, parecia mais cética do que compreensiva. Natalina sentiu um misto de alívio e temor. Era um avanço, mas a resposta da tia a fez duvidar. Será que alguém vai acreditar em mim depois de tanto tempo? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Natalina abria o Mercadinho Esperança com uma nova postura, mas o peso da dívida e a incerteza da verdade ainda a atormentavam. Às vezes, sentia-se vazia, exausta, questionando se sua decisão de falar não a levaria a um abismo ainda mais profundo. Pensou em desistir, em apenas fechar o mercadinho e aceitar o destino. A notificação de despejo ainda estava lá, no balcão, a cada manhã, lembrando-a da urgência. No entanto, algo nela havia mudado. Ela passou a olhar os fregueses nos olhos, a conversar mais, a não desviar o olhar quando o assunto passado era tangenciado, ainda que de leve. Não falava sobre Luciana abertamente no mercadinho, mas a luz em seu semblante, a firmeza em sua voz, eram evidentes. Um dia, o senhor de chapéu de palha entrou, como de costume, para o seu café e pãozinho. Ele a observou com mais atenção. O café hoje tem um gosto diferente, minha filha. Mais forte, mais real. Parece que o grão amadureceu de repente. Natalina sorriu, um sorriso genuíno que ele não tinha visto antes. Não explicou o porquê, mas entendeu a analogia. A raiz forte da qual ele falava, agora estava começando a emergir. Uma semana depois,
a tia ligou. Luciana estava na cidade e queria falar com Natalina. O encontro foi tenso, carregado de silêncios e acusações veladas por parte de Natalina, e de surpresa e culpa por parte de Luciana, que de imediato negou tudo. Mas Natalina desta vez não se calou. Com uma calma que ela mesma não sabia que possuía, expôs cada detalhe, cada memória, a dor de 15 anos de uma lealdade mal compreendida. Luciana, agora uma mulher madura, mas ainda carregando resquícios da adolescente perdida, desmoronou em lágrimas. Confessou. Explicou que o dinheiro era para uma dívida de jogo de um namorado da época, que ela estava desesperada e que a covardia a impediu de se desculpar depois. Luciana, para surpresa de Natalina, não só pediu perdão como ofereceu uma ajuda que mudaria tudo. Ela tinha um emprego em uma rede de supermercados maior e estava disposta a interceder por Natalina. Contaria a verdade ao seu novo chefe e tentaria conseguir uma posição para a irmã, mostrando seu currículo impecável e sua real história. Não foi um emprego de gerente como antes, mas uma chance. Natalina foi contratada como supervisora de caixas, um cargo de respeito, com um salário justo que não só quitaria a dívida do mercadinho, como lhe daria segurança. Ela, claro, não fecharia o Esperança. Contratou uma jovem vizinha para ajudar na administração do dia a dia, ensinando-lhe tudo o que sabia, e ela mesma passaria a gerenciar os horários de forma a conciliar os dois trabalhos. Com o primeiro salário adiantado, pagou os R$ 3.000 do aluguel, aliviada, vendo as letras da notificação se tornarem apenas um borrão de um passado distante. O Mercadinho Esperança continuaria aberto, agora não mais como um fardo, mas como um símbolo de sua persistência, um lugar onde a verdadeira esperança havia florescido. Sua reputação aos poucos foi sendo restaurada, e os olhares antes desconfiados agora carregavam respeito. O segredo que a sufocava foi finalmente desenterrado, e junto com ele, uma Natalina renovada, que descobria a força da sua própria voz. Um dia, o senhor de chapéu de palha entrou no mercadinho, e então minha filha, o cafezeiro se refez? Perguntou, com um brilho nos olhos. Natalina apenas sorriu, o sorriso mais largo e leve que ele já tinha visto. A raiz estava mais forte do que eu imaginava, senhor, só precisava de um pouco de sol. Ele assentiu, sem mais perguntas, apenas um leve balançar de cabeça, o olhar de quem já sabia a resposta antes mesmo da pergunta. A história de Natalina é como a do cafezeiro que o senhor de chapéu de palha mencionou. A vida, às vezes, nos atinge com pragas inesperadas, sejam elas uma dívida que sufoca, um desemprego que humilha ou uma injustiça que machuca. E por muito tempo, Natalina tentou se refazer em silêncio, achando que a força estava em aguentar sozinha, em calar sua verdade para proteger quem amava. Mas a verdade é que algumas raízes, por mais fortes que sejam, precisam de luz para realmente crescer e se mostrar. O silêncio pode parecer uma forma de proteção, mas muitas vezes ele se torna um muro que nos aprisiona, repetindo ciclos de dor e negando a nós mesmos a chance de uma verdadeira saída. A descoberta de Natalina não foi apenas sobre quitar uma dívida, mas sobre entender que seu valor e sua honra não dependiam do que os outros pensavam, mas da integridade com que ela decidia viver e, principalmente, falar. Ela aprendeu que a verdadeira esperança não se esconde na fachada de um mercadinho, mas floresce quando nos permitimos desenterrar a nossa própria história, com todos os seus desafios e revelações. A lição da Natalina é que a verdadeira esperança não se esconde na fachada de um mercadinho, mas floresce quando nos permitimos desenterrar a nossa própria história e encontrar a nossa voz. Se você já sentiu o peso de um segredo não dito, ou a dor de uma injustiça que te fez calar, compartilhe aqui com a gente como você encontrou ou está buscando a sua voz. Se a jornada da Natalina te inspirou a desenterrar suas próprias raízes e encontrar sua própria liberdade, se inscreve e deixa o like, isso ajuda outras pessoas a encontrar esse canal e histórias como a da Natalina. E claro, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de virada e de coragem.